Irmãos, nós vamos ler o capítulo 4 inteiro. Eu sei que algumas pessoas não gostam muito de leituras longas, nesse tempo de déficit de atenção que a gente vive, mas eu peço um esforço. A palavra de Deus é algo muito precioso. Eu ia selecionar um pedaço e ia contar o resto para os irmãos. Mas igreja, esse é um capítulo que eu acho muito especial, muito diferente. Ele não foi escrito por um profeta, foi escrito pelo próprio rei Nabucodonosor, contando a história, usando o seu vocabulário, o seu jeitão, usando um pouco da cultura babilônica para explicar aquilo que ele estava vivendo. E eu quero convidar vocês a lerem com muita atenção, só para despertar a sua curiosidade. Esse texto de Daniel 4, nós vamos encontrar um lobisomem vegano. Você conhece essa história? Vamos ler nesse momento. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando eu estava no leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e seja coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. Esta é a sentença por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei da Babilônia, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te turbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste,
que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza chegou e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto a que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que se passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra ti, contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, se o dá, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiverdes conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode, presta atenção, humilhar aos que andam na soberba. Amém, meus irmãos? De cara já vou dizer para vocês, essa é uma mensagem sobre a humildade. Essa é uma mensagem para quebrar a soberba, o orgulho dos nossos corações. E talvez você que está aqui há mais tempo com a gente se pergunte: pastor, mas o senhor já não pregou sobre isso algumas vezes? Sim. Sim. E por que esse tema está voltando? Irmãos, eu senti que realmente a gente devia voltar a abordar essas questões, porque Deus tem algo a fazer a partir de nós, e Ele quer nos tratar nisso.
Ele é aquele que move os tempos e as estações, e cada vez que Ele faz isso, e Ele está fazendo isso nos nossos dias, Ele requer dos seus servos um novo posicionamento. E não só por isso, meus irmãos, mas também porque esse é um tema extremamente recorrente na palavra de Deus. O risco de você abrir a sua Bíblia em qualquer lugar e você dar de cara com a mensagem do tipo: abaixa o seu nariz, se humilha, para de se achar melhor do que os outros, é grande. Porque há uma preocupação grande na agenda de Deus sobre nós. Tratar isso dentro do nosso coração. Irmãos, esse é um assunto tão sério que ele se relaciona até com a nossa própria salvação. Mateus 18 conta que Jesus pegou uma criança e disse: se você quer entrar no reino de Deus, no reino dos céus, você precisa se tornar como essa criança. E a gente fica pensando várias características que uma criança tem, mas na versão de Mateus para essa história, ele fala que a gente precisa ser humilde como uma criança. Ele relaciona a nossa entrada no reino dos céus com a nossa humildade como uma criança. E por quê? Porque uma pessoa que não tem pelo menos um mínimo de humildade, ela não vai poder reconhecer que precisa de arrependimento, por exemplo. Alguém para reconhecer que é pecador, que precisa acertar a sua vida, mudar a sua mentalidade, pelo menos um mínimo de humildade ela precisa ter. Para ela dar o braço a torcer e dizer: aquilo que eu vim acreditando até hoje estava errado. Eu creio agora em Jesus e Ele passa a ser Senhor sobre a minha vida. Essa pessoa precisa de humildade. Mas não é só isso, porque o Novo Testamento está cheio de texto escrito para gente que supostamente já nasceu de novo, já entrou no reino de Deus, e ainda assim precisa aprender a ser humilde. Paulo fala lá, para a igreja de Filipos, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo, se humilhou. É esse o sentimento que nós precisamos ter. O apóstolo Paulo tinha medo de soberba, meus irmãos. Isso fica claro em alguns textos. Quando Paulo começa a falar que ele não vai ficar se gloriando nas coisas que ele sabe, nas coisas que ele conquistou ao longo da vida. E ele ainda chega, no decorrer de todo esse texto, lá em 2 Coríntios, um pouquinho antes do 12, entrando no 12, ele fala assim: olha, foi-me dado um espinho na minha carne, a saber, um anjo de Satanás, que vem me esbofetear, e eu orei para Deus tirar esse negócio de mim, e Deus falou: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você sabe por que ele estava com isso? Ele fala 2 vezes nesse texto: para que eu não ficasse me ensoberbecendo demais, para que eu não ficasse me achando demais, por conta das revelações. Porque isso é tão importante para você que um dia recebeu a Cristo como seu Senhor. A pessoa entra para o Evangelho com a simplicidade de uma criança, mas o contexto religioso corrompe. Ela lê uma dúzia de livros teológicos e já se acha melhor que os outros, e já começa a querer dizer que os outros não sabem nada, ou então o contrário, acontece muito. A pessoa não tem nem muita informação bíblica, mas ela viveu algumas revelações, teve algumas experiências sobrenaturais com Deus, e ela infla. Essas coisas a gente via acontecendo nos tempos do Novo Testamento, e vê no meio religioso até hoje. E pessoas que começaram tão simples no Evangelho, se perderam completamente na soberba. Por que isso é tão sério, meus irmãos? Eu vou resumir tudo em um princípio bíblico. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Se você entendesse a extensão dessa frase, você lutava com todas as suas forças por humildade na sua vida. Sabe por quê? Tem gente que acha que as coisas estão dando errado na sua vida e bota a culpa no diabo, ou nas circunstâncias, ou no mundo de uma forma geral.
Mas preste atenção, se há soberba dentro de você, é Deus que está resistindo a você, é Ele que está impedindo você de ir para frente, ainda que tenha alguma ação visível, ainda que tenha até uma ação demoníaca, acima de tudo isso está a permissão de Deus, e Ele freando a sua vida, porque Ele resiste aos soberbos. Uma pessoa que é altiva demais, o próprio Deus resiste a ela. Talvez você ainda esteja se perguntando, mas eu não sou assim. Deixa eu te explicar uma outra coisa sobre o orgulho e sobre a soberba. Calma que eu vou entrar no texto, no nosso lobisomem vegano. Presta atenção. A soberba deixa a gente cego. É um pecado que dificulta a gente de enxergar os nossos próprios pecados. Porque se uma pessoa é soberba, como que ela vai reconhecer os seus erros? Então, com certeza, existe alguma parcela de soberba dentro de você, como existe dentro de mim. A grande questão é, você consegue reconhecer isso? E eu quero dar algumas dicas para você, antes da gente buscar no texto, desesperadamente, a nossa cura, para você entender o risco que você está correndo. Algumas dicas, se você é soberbo. Porque tem algumas coisas que são óbvias, né? Gente muito arrogante e tal. Você olha às vezes uma pessoa simples, humilde, aparentemente. Você é uma pessoa que se envolve em muita treta. Você já brigou com família, já brigou com parente, já brigou com colega, briga entre marido e mulher. Volta e meia você está em alguma treta. Você é alguém que se ofende. Você é um crente dodói. Alguém fala uma coisa para você, você vai para casa mordido. Quando alguém, por exemplo, chega e conta algo que você pode ter feito de errado, ao invés de você parar e refletir se você fez, você fica com um mal-estar dentro de você. Você vai dormir pensando naquilo, incomodado, muitas vezes na cabeça tentando se defender da pessoa, ao invés de investigar o seu próprio coração. Muito provavelmente, a raiz disso é uma preocupação grande com o que os outros pensam ao seu respeito. Uma preocupação em aparentar algo para os outros, ao invés de ser algo de verdade. Tem soberba dentro de mim e dentro de você. Vamos ver a história do nosso lobisomem vegano, para ver se a gente consegue arrancar isso de nós, para que não haja impedimento em nada nas nossas vidas. Estou brincando aqui chamando de lobisomem, a Bíblia não fala lobisomem hora nenhuma, né? Mas a forma como eu imagino essa cena, esse rei, ele ficou com a mente como um animal, as unhas cresceram como de aves, tenta imaginar a cena. Os seus pelos cresceram a ponto de ser como as penas da ave, ou seja, cobrindo o próprio corpo. É assim que eu imagino. É um lobisomem, garras, todo peludão, correndo no meio do mato igual um animal. Por que aconteceu isso com esse homem? Irmãos, esse homem, apesar dele ser alguém que não era da fé judaica do Antigo Testamento, você percebe isso na forma que ele conversa. Ele não fala de anjo, ele fala de um vigilante, dos santos, que eram os termos lá, né, no aramaico, para descrever os seres espirituais lá na Babilônia. Esse homem é chamado de servo de Deus, porque ele foi levantado, meus irmãos, para estabelecer tratamento de Deus sobre o povo dele. Alguns olham historicamente e pensam, é só mais um maluco, tirano, sanguinário, como tantos outros que existiram. Não. Esse foi um dos primeiros que conseguiu dominar grande parte da terra. Esse cara pegou a Babilônia, para quem não sabe, é o mesmo cantinho que aconteceu a história da Torre de Babel lá atrás. É daí que vem Babel, Babilônia. Um povo que queria construir uma torre que chegasse até os céus, e Deus confundiu as línguas. De lá para cá ela não tinha tido grande expressão, e de repente Deus levanta um homem, e esse homem constrói um império, e conquista muitas e muitas nações.
problema todo é que esse homem, embora ele estivesse sendo levantado por Deus para isso, ele achava que era por causa dele. Ele achava que ele que era muito especial. E a gente faz assim. Se você pegar lá no início do livro de Daniel, 4 capítulos aí para trás, ali no primeiro versículo, quando começa a contar que o rei Nabucodonosor veio, invadiu Jerusalém, o texto diz assim: e o Senhor deu nas mãos dele o rei e os utensílios do templo. A gente precisa aprender a reconhecer que é a mão de Deus agindo sobre nós. Uma das coisas que nós, na nossa soberba, costumamos fazer é achar que as coisas que a gente faz são mérito da gente. E alguns começam a achar que estão numa posição diferente do outro porque são melhores. Ah, mas eu levantei cedo para trabalhar, esse aí não levantou. É a tal da meritocracia, né? Eu corri muito mais atrás, eu fiz desse jeito. E não sabe que um sopro de Deus, você cai de cama e nunca mais levanta. E não reconhece o agir de Deus na sua própria vida. E assim estava o rei Nabuco, carinhosamente chamado de Nabuco. Nabuco achava que ele era o cara, que ele tinha conquistado tudo que ele tinha conquistado, porque ele era o cara, porque ele era bom mesmo. E você sabe o que é pior disso tudo? É que o capítulo 2 de Daniel já tinha acontecido. Que Sadraque, Mesaque e Abidnego já tinham sido jogados na fornalha. Que ele já tinha visto 4 homens na fornalha e tinha conhecido que existe um Deus que tudo governa. Ele já tinha tido aquela experiência maluca lá do sonho no capítulo 2, que ele queria matar todos os sábios. O cara se achava mesmo, né? Porque ele não queria simplesmente que eles interpretassem o sonho. Ele queria que eles dissessem qual tinha sido o sonho, para depois interpretar. E de repente chega Daniel e fala tudo aquilo. Ele já tinha vivido tudo isso. E de repente esse homem tem um sonho com a árvore. Irmãos, não precisa ser um grande Daniel para matar a charada do sonho. É ou não é verdade? Porque o final do sonho, o próprio rei já conta. Toda a questão ali é para você poder entender que existe um Deus que governa sobre a terra é governada pelos céus. Todo um detalhamento de tudo. Uma árvore grande, pessoas que crescem demais. O texto diz que ela era vista por toda a terra. Pessoas que têm muita visibilidade, têm um problema seríssimo nessa área. Eu trato muito isso com o pessoal aqui do louvor, porque uma coisa é a gente adorar daí da cadeira, outra coisa é subir aqui. Algumas pessoas mudam, por quê? Visibilidade. E com redes sociais, então, isso acontece o tempo todo. Quanto mais visibilidade você tem, mais difícil fica para tratar você, para tratar o seu orgulho. Mais preocupado com a imagem que você transparece, você fica. E assim, a árvore era vista. E ela não só era forte, ela era grande. Ela tinha muita abundância, ou seja, muita fartura, muita prosperidade. Como que muitas vezes as pessoas que têm um pouco mais de posse do que as outras que convivem com ela, elas acham que aquilo é alguma coisa. Porque pensa que tem um pouquinho mais e não entende que tudo aquilo é graça de Deus sobre a sua vida. Mas eu que plantei, por isso que eu colhi. Sim, você pode ter plantado, você pode até ter regado, mas quem deu o crescimento foi Deus. E ele cresceu, e ele tinha visibilidade, e ele tinha abundância, e ele tinha influência, porque debaixo dele se agregavam muitos. Os animais do campo se agregavam debaixo dessa árvore vaidosa. As aves do céu se juntavam. E tem pessoas que são assim, um monte de seguidores, um monte de gente ao redor. E aí vem uma voz do céu dizendo: vai ser cortado, vai cair, tudo isso vai acabar. Você sabe o que acontece nesse momento? Ele chama os sábios para contarem o significado daquele sonho. Irmãos, eu tenho para mim
Não é bíblico não, tá? Eu tenho para mim que esses sábios entenderam. Eles não tiveram foi coragem de falar. Porque como é que você chega para um rei e fala assim, é porque você vai ser cortado. Os reis, ainda mais naquela época, quem vai ser cortado é você, corta a cabeça dele. Todo mundo com medo, querendo dar profecia boa para um rei. Mas existem pessoas que vão olhar nos seus olhos e vão dizer a verdade. E você precisa dar valor a essas pessoas. Gente orgulhosa não valoriza quem conta a verdade. Porque a verdade sobre nós não gostamos de ouvir. Isso é um problema muito grande, meus irmãos. Porque como que a gente vai ser tratado? Sabe, quem conhece mais os meus defeitos é a minha mulher. Convive comigo diariamente. Sabe quando eu perco as estribeiras, quando eu faço algo que não deveria fazer, e ela vira para mim e fala que eu estou errado, o que eu vou fazer? Começar a me defender desesperadamente? É isso que o soberbo faz. E que eu faço muitas vezes. E que você provavelmente faz. Ouça quem te fala a verdade. Dê valor para quem olha para você e fala por mais que doa. Eu como pastor, eu tenho a oportunidade de chamar a atenção de muitas pessoas. E de falar algumas coisas pesadas daqui de púlpito, quanto pessoalmente. E eu já tive pessoas que me agradeceram por chamá-las de vagabundo. Como eu já tive pessoas que se voltaram contra mim porque eu falei, cara, você não é burro, por que você fez isso? Eu nem falei que ele era burro, eu falei que não era. Mas ficou ressentido, doído. Eu vou continuar falando a verdade para vocês. Eu vou fazer um esforço para falar da forma mais franca possível. Abra o seu coração. Não vou falar receba porque eu posso errar. Avalie. Avalie aquilo que as pessoas que se importam com você vão dizer. Porque aqueles outros sábios, eu sei que eles se importavam consigo mesmo, estavam temendo pela sua própria vida. Mas o perfil de Daniel, ele não tem medo de nada. E a gente vê isso no decorrer do texto. Ele olha para o rei, com todo carinho, fala que isso aconteça com os outros. Mas a interpretação do sonho é essa. Então, essa árvore que vai cair é você. Você vai passar aí 7 tempos afastado da presença dos seres humanos. Mas o lado bom é que vai passar. Mas deixa eu te dar um conselho. Agora vem a pior parte. Porque como eu já tinha passado capítulo 2, o rei já tinha tido uma experiência com Deus. Já tinha passado capítulo 3, ele já tinha tido outra experiência com Deus. E agora, diante disso, da interpretação e de tudo, para mim não precisava falar mais nada. Mas Daniel vira e fala, deixa eu te dar um conselho, rei. E Daniel olha na cara do rei e fala que o rei tem pecado, e ele tem iniquidade, e ele precisa governar melhor, ele precisa cuidar melhor dos pobres. Ele chega diante de um rei perigoso, sanguinário. E mais uma vez ele fala a verdade. E ele dá um conselho para esse rei. Irmãos, depois de uma dessa, o rei não precisava virar bicho. Depois de uma dessa, ele tinha que ter se consertado, porque Deus vai dando chances para a gente. Lembra lá o início da mensagem, quando eu falei para vocês que existem mensagens recorrentes na palavra de Deus a respeito desse tema, e que aqui nessa igreja Deus nos tem dado mensagens recorrentes sobre isso. Ele está dando chance para que a gente se conserte. Daniel fala, talvez isso não aconteça se você se consertar, rei. E a gente vê na Bíblia pessoas que se consertaram e o juízo de Deus não veio. Você olha, por exemplo, o povo da cidade de Nínive. Jonas vai pregar para o povo da cidade, a cidade vai ser destruída. E o povo vai lá e se arrepende. E Jonas fica até triste, porque a cidade não foi destruída. Ele senta do lado de fora e fica lá esperando para ver o que vai acontecer. O seu posicionamento muda as coisas que podem acontecer com você. Aquilo que você plantar, isso você vai colher. E aí a gente chega, meus irmãos, na parte crítica da história. Porque 1 ano apenas é suficiente para o rei esquecer. Isso
me deixa preocupado. Porque eu sei que hoje pessoas vão se quebrantar, vão reconhecer o seu orgulho. Mas será que depois que passar a emoção, será que o momento que passar esse momento do culto, é a situação no dia a dia que vai provar a gente? Quando você viver uma situação em que você tem a oportunidade de se rebaixar ou de se elevar, e você continuar se elevando sobre os outros, se comportando de maneira soberba, olha só o que vai acontecer. A forma final de Deus tratar a nossa soberba é por uma coisa chamada humilhação. Em uma dessas mensagens, há tempos atrás, que eu preguei aqui na igreja, acho que deve ter uns 4 anos por aí, talvez mais, tem mais. Eu preguei sobre o texto daquela mulher, Sirofenícia, que chega para Jesus com uma história horrorosa, que a filha dela estava endemoniada em casa. E é uma criança endemoniada, meus irmãos. Se é uma coisa que mexe com o coração da gente, meu Deus, Jesus precisa fazer alguma coisa. Jesus vira para ela e fala assim: não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Os intérpretes, especialistas ali no texto bíblico, eles vão dizer que essa explicação no texto de que ela era de origem sirofenícia, grega, é uma sugestão de que essa mulher tinha posses. E a maneira como Jesus resiste a ela e fala uma barbaridade tão grande para essa mulher, me leva a crer, sim, por causa daquele texto: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que o que estava acontecendo ali era justamente isso. Essa mulher era soberba e Jesus estava tratando a alma dela, humilhando. Como é que Jesus vira para uma mãe desesperada que está com a filha endemoniada dentro de casa? Pessoas morrem por estarem endemoniadas. Existem vários e vários relatos, e eu já vi, meus irmãos, expulsando demônio tentando arrancar o olho da pessoa, tentando estrangular a própria pessoa, e diversas outras bizarrices. E Jesus vira e chama a mulher de cachorra. Aí alguns teólogos vão lá e falam assim: não, mas a palavra que ele usou aqui para cachorro não era a palavra para cachorro de rua, era para cachorrinho. Melhorou nada. Não vou te ajudar não, sua cachorrinha. Mas o que essa mulher faz? Deus dá graça aos humildes. Essa mulher vira para Jesus e fala assim: mas até os cachorrinhos, eles têm direito de comer da migalha que cai da mesa. Você sabe o que Jesus diz? Pode ir, sua filha está liberta. Ele não precisa nem expulsar o demônio. Aquilo que mantinha um elo espiritual, muito provavelmente a soberba dela, no momento que essa mulher se humilha, é quebrado no mundo espiritual. Aquela criança é liberta ali na mesma hora, à distância, porque alguém se humilhou. E eu poderia dar vários exemplos no decorrer da história da Bíblia. Deus, para nos tratar, nos faz passar por situações de humilhação. No seu amor por nós, Ele sabe que a forma de tratar um soberbo é por humilhação. E o que a gente faz quando a gente é humilhado? Imagina essa mulher. Jesus chega para ela e fala assim: olha, não vou dar comida, vou tirar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. Se é um de nós, ela de repente dava um tapa na mesa e falava: cachorrinho é a senhora sua mãe, você dobra sua língua, também não vou pedir ajuda para você não. E olha lá se não falasse outras barbaridades piores. Porque é assim que muitas vezes a gente reage numa situação de humilhação. Ao invés de a gente aproveitar a chance de tratar o nosso caráter e confiar que existe um Deus que exalta os humildes, a gente quer fazer justiça com a gente mesmo, a gente quer se impor. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados humildes de espírito. Aprenda a baixar o seu nariz. Talvez alguns de vocês estejam passando já por esse tempo de humilhação. Você sabe por que você está aí? Porque você é arrogante. É hora desse momento em que a lucidez se abre sobre você,
de você olhar para o céu, como fez aqui essa criatura animalesca no meio do mato. 7 anos depois, ele olha para cima, o entendimento dele vem, o que ele faz? Ele dá glória a Deus. Ele entende aquilo que ele deveria ter entendido lá atrás, e é isso que eu quero convidar você para fazer. Se você já está entrando numa situação de humilhação, ou se você ainda está aqui um passo antes, que você não entre na outra, se humilhe, se humilhe. Para de se preocupar tanto com a sua imagem, com o seu status. Você sabe que eu vejo como pastor muitas pessoas sofrendo, porque a soberba não deixa elas se abrirem. E às vezes paga até psicólogo e fica lá um tempão, mas a raiz do problema, a pessoa não consegue abrir. Por quê? Porque tem que tirar a máscara para isso. Como é que vai tratar, por exemplo, de uma questão? Uma pessoa, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa tem um problema na área sexual. Ele é uma pessoa que se apresenta como hétero. Ele zoou homossexuais a vida inteira, criticou, fez brincadeira, mas ele mesmo luta dentro de si com desejos homossexuais. Queridos, se essa pessoa se abrisse com alguém e contasse realmente o que ela está vivendo, olha, é um peso que é tirado de cima dos ombros, é uma leveza, é um tratamento de Deus que começa na sua vida. Eu dei esse exemplo, mas se aplica para qualquer coisa. Mas as pessoas, pela soberba, elas não querem tirar a sua imagem. Pelo orgulho, elas não querem tirar a sua imagem. E o que vai acontecer? Deus resiste aos soberbos. Mas Ele não me ama, Ele te ama. Mas assim como existem leis naturais, leis da natureza, lei da gravidade, segundo o princípio da termodinâmica, existem princípios espirituais. Deus dá graça aos humildes, resiste aos soberbos. Abre o seu coração, tira a máscara, seja verdadeiro, seja quem você é. Fala verdadeiramente o que você fez, o que deixou de fazer. Eu defendo, meus irmãos, uma vida de transparência total. Eu defendo que qualquer um pode chegar no seu histórico de navegação, no seu celular, no seu computador e abrir o que você navega. Você tem que ser um livro aberto. Por quê? Porque Jesus disse que quem tem medo de chegar para a luz é porque tem medo que as suas obras sejam descobertas. João capítulo 3. Andar na luz significa não ter medo de que as suas obras sejam descobertas. Enquanto você continuar andando no escuro, Deus resiste a você. Você tem medo que revirem o seu passado, o seu presente? O tratamento de Deus não vai chegar enquanto você não olhar para o céu e começar a dar glória para Ele e se humilhar na presença dEle. Ele quer tratar você. Ele queria tratar esse homem, Nabucodonosor. Ele queria tanto tratar, que foi passando ele por diversas situações de tratamento. Enquanto o povo estava olhando, oh, nossa, levaram o nosso menino Daniel para a Babilônia. Era Deus pegando Daniel, deixou colocar Daniel juntinho do Nabuco, para ver se Nabuco toma jeito. Para ver se tratava a vida dele. Ele te ama, e você está aqui para ser tratado. E Deus trouxe você aqui nessa noite para tratar o seu coração. Alguém mandou esse link para você que nos acompanha, porque Deus te ama e quer tratar você. Você crê nisso? Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé e nós vamos orar um pouco. Se você tem dificuldade para perdoar, isso é um sinal. Se você se ofende, se ressente, isso é um sinal. Se você não recebe bem a repreensão, se você sente vergonha demais, por medo de passar algum vexame, se você tem problemas de relacionamento frequentes, muito provavelmente
é porque o nível de soberba, de orgulho dentro de você está muito alto. Eu aprendi uma coisa anos atrás a respeito da ofensa a mim. Por que eu me sinto diminuído às vezes? Eu quero que ninguém consiga me diminuir mais do que eu mesmo me diminuo. E olha que eu já sou baixinho. Eu preciso por dentro me humilhar a ponto que ninguém consiga me humilhar mais do que eu mesmo. Se alguém falar alguma coisa pesada ao meu respeito e for verdade, eu preciso ser grato e me consertar. E se for mentira, se for perseguição contra mim, bem-aventurados sois vós quando vos humilharem, quer dizer, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e exultai, Jesus disse. Porque é grande o vosso galardão no céu. Assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Deixa falar. Se é mentira, deixa falar. Deus está vendo, deixa falar. Se é verdade, dá glória a Deus. Você está se sentindo humilhado? Dá glória a Deus. Abaixa a cabeça. Deus exalta os humildes. Fecha os seus olhos e começa a orar. Peça para Deus mostrar dentro de você toda a soberba que existe dentro de você, todo o orgulho que ainda existe dentro de você. Vem sondando os nossos corações, Pai. Não queremos que seja o Senhor a paralisar as nossas vidas. Aprendemos nos últimos dias como que o mundo espiritual, o reino das trevas, conspira para nos paralisar. E aprendemos a enfrentar isso, meu Pai. Mas se é o Senhor que está contra, o que nós podemos fazer, Senhor, se não nos quebrantar? Nos ajuda a enxergar em nós o que falta, meu Deus. Nos dá a coragem, meu Pai, para que a gente consiga arrancar a máscara que está colada em nós, por mais que ela doa. Que a gente seja capaz de se mostrar à luz de forma limpa, de forma verdadeira. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu quero orar por você que se reconhece dessa forma. Eu não vou pedir que você sinalize, eu não vou pedir que você venha à frente no culto de hoje, nem que coloque o nome. Aliás, mudei de ideia, vou fazer tudo o contrário. Sabe por quê? Porque eu senti agora, enquanto eu estava falando. Eu não ia fazer para a gente não fazer aglomeração e essas coisas. Mas você precisa se expor um pouco, você precisa se humilhar um pouco. Então, mesmo espalhado aqui na frente, se você entendeu que você é alguém que precisa quebrar o seu orgulho, a sua soberba, eu quero te convidar a se humilhar, expondo isso publicamente para o seu tratamento. Eu senti isso agora, enquanto eu estava falando por mim, eu senti essa direção. Sai do seu lugar e vai chegando aqui para frente. Eu vou orar por esses que estiverem aqui. Você que nos acompanha à distância, escreve o seu nome aí, porque os irmãos que estão aí acompanhando a nossa live, pastor Osias, pastora Jennifer, eu mesmo vou olhando aqui, está aberto o vídeo. Eu vou orar por todos vocês que entenderam que essa mensagem foi sobre o seu coração. Se humilhe um pouquinho hoje, vai te fazer bem. Estou vindo aqui para frente também, tá bom?
porque eu sou soberbo, porque eu também me preocupo demais com a imagem, porque eu ainda consigo me ofender. Você acredita nisso? Não devia. Achei que eu já tinha superado na minha vida, mas de vez em quando acontece eu perceber que eu sou alguém que ainda se ofende. Crente maduro não tem que se ofender. Pai querido, nós nos apresentamos diante do Senhor como filhos e nos achegamos a Ti, nos humilhando, Pai, sabendo que o Senhor dá maior graça aos humildes. É isso que nós queremos ser mais parecidos com Jesus, que se humilhou e assumiu a forma de servo, ou seja, de escravo, e veio lavar os pés dos seus próprios discípulos e morrer por gente que não merecia. Nós estamos aqui para ter um coração parecido com o Teu. Queremos andar na luz, meu Pai. Vem tirar de nós toda soberba. Nós renunciamos, nós rejeitamos aqui a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa vaidade, tudo aquilo que faz com que o Senhor resista a nós. Em nome de Jesus, vai nos lavando desse pecado, dessa iniquidade. Vai retirando isso do nosso coração. Eu oro por aqueles que vão dormir com o coração apertado, com raiva de situações, de coisas que ouviram. Em nome de Jesus, que a partir de hoje essa situação seja diferente, que haja leveza. Eu oro por aqueles que têm tido problemas de relacionamento no casamento, ou dentro de casa, pais e filhos, ou familiares, aqueles que precisam procurar alguém para pedir perdão, e o orgulho não tem deixado, aqueles que precisam perdoar, e a soberba não tem deixado. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós queremos perdoar como o Senhor nos perdoa. A gente não merece o seu perdão, e o Senhor nos perdoa do mesmo jeito. Nós queremos perdoar aqueles que merecem o nosso perdão, mas queremos perdoar de verdade, de coração. Eu oro, meu Pai, por esses que estão à distância e se manifestam também. Eu oro por aqueles que não tiveram coragem de se manifestar. Em nome de Jesus, que o Senhor os trate no nível em que eles se encontram, meu Pai, e fortaleça eles nessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que as coisas sejam diferentes daqui para frente. Nós entendemos que assim como nos dias de Daniel, o Senhor estava movendo os tempos e as estações, o Senhor está fazendo isso nos dias de hoje. E assim como o Senhor exigia um reposicionamento dos seus servos, tanto do povo de Israel, quanto do rei da Babilônia, nós estamos aqui para nos reposicionar diante do Senhor, para nos colocar de pé, dizendo: nós queremos ser mais humildes, queremos que a soberba seja arrancada dos nossos corações, para que a gente viva os dias que o Senhor quer que nós vivamos, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Dá glória a Deus, dá glória a Ele. Enquanto você estiver sendo humilhado, dá glória a Ele que governa sobre a sua vida. Amém.